quando trabalhava na ITA, teve um mecânico que resolveu ser segurança de uma casa suspeita, para não falar outra coisa. Uhum. E aí ele teve uns problemas lá e acabaram matando o cara. E ele estava em Campinas e a família dele no Rio de Janeiro, né? Só que ele, na verdade, ele tinha duas famílias. Aí quando ele Ixi, morreu, a verdadeira mulher veio do Rio de Janeiro. ixi. Imagina o que aconteceu no velório do cara. Chegou no velório e encontrou a outra. Só de puxar Confusão, cabelo que puxa confusão cabelo para nos lá. dois mundos, né? Nossa. Ixi. Confusão no lado espiritual, confusão no lado Bom, encarnado. agora eu fico imaginando como é que o cara estava, o espírito dele, naquela confusão toda. Imagina a Se situação do explicar, camarada. para se explicar, já pensou? Pois é. Então vamos lá, nosso capítulo 14, prestando assistência. Então a nossa primeira questão é como pode ser a posição do recém-desencarnado antes da inumação do envoltório grosseiro? O que vocês entenderam dessa questão aí? Essa posição que ele se refere aí, a situação em que ele se encontrava, A condição, né? ele Da afirma na condição. página 218 ali que ele estava com como é que é? As vísceras, ligado às vísceras inertes pelo cordão fluídico prateado. É isso? Eu a princípio assim não tinha entendido muito bem o que ele estava querendo saber com essa pergunta. Eu fui A nessa linha aí, condição mas não ficou sei. meio. Aí, pelo que eu andei assim, dando uma lida, pelo que eu entendi, ele está querendo saber assim, como é que o cidadão fica antes do enterro? Onde é que ele fica? Como é que ele fica? A condição Né? dele, na verdade, né? A A posição é condição a dele. condição dele, né? Agora, aqui ele diz, pode ser, né? Porque não são todos que ficam. As É, condições são as mais diferentes possíveis, né? sim, Dependendo sim, do. sim. A verdade é essa. Sim. Cada um tem uma condição. É. No Porque caso dele, ele não conseguia se desligar, isso que eu entendi. Ele ficou mais tempo aqui porque ele tinha umas coisinhas para serem acertadas ainda, né? a questão é saber assim, ó, ele fica consciente, ele fica inconsciente, semiconsciente. É, No caso dele, que a gente viu, ele ficou inconsciente, ele ficou adormecido. ele Sim. estava meia boca, né? Porque a mãe dele queria que ele dormisse e ao mesmo tempo ficava preocupada se o sono podia virar um pesadelo, né? É, E cada um que aí falava alguma coisa, ele despertava, né? Ele ele sentia, né? sentia. Sentia isso. Então, ele estando inconsciente, ou seja, estava dormindo, e as pessoas falando ali coisas não muito boas, ele já sentia. Sim, Agora imagine o camarada que ele fica consciente, ele está ali escutando tudo que o povo fala. loucura. Nossa Senhora. E ele só Aí ficou nessa vem, condição porque ele era um cara que tinha ajudado muita gente, né? Ele tinha sido um bom médio, etc, etc. sim. Agora imagina a pessoa que é consciente, está ali no seu próprio velório, e o povo ali na rodinha, ali, uns falando, cada um falando uma coisa, né? Uns falando bem, outros falando mal. Não, esse. Imagina a situação desse cidadão. Como é que seria, né? Além da conexão e além sei lá, da condição física dele, né, vamos dizer. Se o cara teve uma morte mais trágica ou menos trágica, uma doença mais grave ou menos grave, e da própria condição dele e a condição espiritual dele naquele instante. Ele está mais ou menos ligado à carne, né, numa condição ruim, já pensou? Eu entendi que ele ficou ligado às vísceras lá pelo cordão, porque era uma necessidade, né? Não sei se eu estou errado, mas em alguns casos isso não deve acontecer, né? O cara morreu e desliga e vai. Mas ele Pelo, ficou ali ainda porque havia uma necessidade, não sei. Foi isso? Eu entendi pelo, errado? no caso dele, acho que ele ficou ali por uma necessidade e tal, mas É, pelo que a gente tinha comentado, se eu não me engano, a gente comentou no capítulo anterior aí, Cláudio, é.
Não lembra que só no dia seguinte que a coisa é realmente desvinculada? Que ó, o Ele tinha cordão que de passar a prata noite lá, né? Isso. Na verdade, isso ocorre com quase todos, a maioria das pessoas, Ah, vamos dizer é? assim, falando na nossa condição, né? Nós não estamos falando assim num Chico Xavier, né? Sim. Um Emmanuel, não estamos falando nós, que é tudo planície, não é nobreza espiritual, é tudo servo da gleba, igual nós. Servo Então, da galera é bom. então, nós aqui que somos servo da gleba, a gente não desliga automático, assim, papum. A Uhum. gente tem essa necessidade de ficar ainda ligado ao corpo físico, porque no capítulo passado explicava que o fio de prata ele era necessário durante algumas horas que ficasse Uhum. ligado ao corpo físico, Isso. porque ainda há alguns fluidos, resíduos fluídicos que ficam ali em comunicação. Uhum. Então, o próprio duplo etérico, que é assim, uma condensação de energias, para ele se dissipar completamente, é necessário que durante um tempo ainda fique o cordão ligado. Uhum. Mas isso é uma Então, rotina? É uma rotina ou é uma tem rotina, casos? Ah, tá. é uma Entendi. rotina. Uhum. E Uhum. isso, na verdade, é um Então, martírio, né? Porque você fica escutando as manifestações. Tem uma passagem que a esposa dele reclama, ele tenta levantar, né, para ir de encontro a ela. Isso. sim. É Então, um É, mas martírio, na verdade, é né? é necessário martírio. pela condição de cada um. Então, É. Uhum. aqueles Então, que têm uma condição, vamos dizer assim, mais avançada em termos de espiritualidade, vai ficar pouco tempo ligado. uhum. Entendi. Uhum. Aqueles que já não são tão assim, aí ainda precisa ficar um tempo ligado ali para assim, o cordão ele serve para como conduto dos últimos resquícios fluídicos do corpo em direção ao perispírito. Uhum. Uhum. Entendi. Então é necessário isso daí. Entendi. Então, quanto mais. Dependendo da condição, pelo que eu entendi, dependendo da condição de cada um, você pode ficar ali amparado pelos seus parentes, né? Como ele estava com a mãe dele, Exato. Uhum. 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 e num estado de inconsciência, então ele fica dormindo, descansando, vamos dizer assim, né? Isso. E aí, durante esse tempo, vai drenando esses últimos resquícios até que se esgote. Aí Então, né, cortado o cordão, como a gente citou na aula isso. passada, né? As verdadeiras moiras cortam, né, Até o você cordão comentou. umbilical. Entendi. Mas Seria o tudo isso aí, no caso dele, era o merecimento que ele estava suposto a ter, né? Em função do nível de merecimento dele. Avalie uma pessoa que não tem um merecimento assim. Esse é que eu fico imaginando, assim, uma situação dessa, onde você tem uma morte um pouco mais lenta, etc., e você ficar ali vinculado ao corpo ainda, sofrendo todas as dores físicas, né? sim. O espírito É. ali ainda ligado ao corpo e naquela, né, situação deteriorante ali, já pensou? É como se fosse um zumbi, né? Você está ali, Isso. de repente você. Sem merecimento, né? Normalmente uma pessoa que não tem um merecimento aí, né? Sim. Mais digno, já pensou? Eu Olha, trouxe até o livro No caso Perispírito. dos bandidos aí, né? As pessoas que. Eu trouxe o livro Perispírito, né, do Zalmino, Hum. que tem um trechinho que fala a respeito desse desligamento. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele fala aqui que é interessante, porque ele diz aqui que esses desligamentos durante a vida, essas energias, vamos dizer assim, que a gente vem quando é encarnado, a gente vem com um carregamento de energia, vamos dizer assim, para viver 80 anos, por exemplo. É uhum. como se tivesse lá um tanque de gasolina lá para rodar 80 anos. Tá. Se você Entendi. abrevia isso, se você, por exemplo, comete suicídio, como está lá pelos seus 30, 20 anos,
você ainda tem lá décadas de combustível para queimar. E isso que deveria se sendo queimado ao longo da vida, Entendi. então isso faz com que a pessoa não consiga se desligar dos despojos. E aí fica ligado e a pessoa fica ali anos para que aquele combustível queime até esgotar para ele poder finalmente desligar do corpo físico, daqueles despojos que fica ali. Às vezes ali já virou um esqueleto, mas ele não consegue se desligar dali porque o tanque está cheio ainda. Entendo. Faz sentido, né? E já pensou? Entendi. Aqui, ó, eu peguei aqui na página 538 do livro, ele fala assim que tais sofrimentos, normalmente de longa duração, acompanham por vezes o processo de desagregação da carga vital aglutinada ao corpo etérico e ao campo perispirítico, destinada à sustentação das tarefas programadas para a encarnação. Então, aqui ele fala, né, que a pessoa vem com uma carga energética para viver tanto tempo. Se ele abrevia isso, e ele não tem o merecimento, obviamente, acaba ficando ligado ali ao corpo físico, aos despojos, durante décadas, até que aquilo ali se esgote e ele consiga. É como se fosse um ímã. Terrível. É o tal do Liga. suicídio involuntário, né? O Dimas mesmo cometeu, né? Porque ele se entregou demais ao que ele tinha que fazer e foi perdendo a saúde. Sim, mas que é ele comentou até no capítulo passado, lembra que na realidade ele não foi, ele fez o padre lá que faz o acompanhamento. Na verdade, quem levantou essa pergunta foi o André Luiz. André Luiz, né? Porque não foi um suicídio involuntário, daí não me lembro agora o nome do rapaz lá. O Jerônimo. Jerônimo. Falou para ele, não foi exatamente. Não é bem isso, né? Não é bem isso, a situação dele é um pouco diferente e tal. Aí explicou o porquê de todo aquele aparato, né, que estava tendo, etc. Inclusive, o André Luiz fez uma comparação. Eu, quando desencarnei, ninguém me deu suporte, se fosse assim, né? Na verdade, o André Luiz foi para o umbral, né? Passou por poucas e boas lá. Ele falou, pô, mas eu que tinha uma condição social, vamos dizer, boa, etc., não tive esse privilégio, agora ele que está, né? Falou, não é bem assim, não funciona assim, né? Pelos seus méritos. No caso do Dimas, o Dimas merecia todo esse aparato. No capítulo passado, ele explica que o André Luiz, ele deteriorou o corpo físico dele, mas egoisticamente, satisfazendo coisas para ele, enquanto que o Dimas, ele sacrificou o seu corpo físico em benefício dos outros. Então, isso lhe dava o grande mérito. Então, apesar dele não ter cumprido, não ser um completista, como cita, né? Ele não é um suicida inconsciente porque ele não fez isso para benefício próprio, sim para os outros, né? Porque se não for assim, a gente vai dizer que Jesus também era um suicida inconsciente. Ele se sacrificou pelos outros. Então, isso traz o mérito para ele, coisa que o André Luiz não teve. Por quê? Porque ele bebia, ele comia em excesso, ele fazia diversas estrepulias, mas era tudo de uma forma egoísta, né? Como se diz, o Dimas fez o que fez, mas a causa era nobre, né? Sim. No caso do André Luiz, não. Qual o papel, número 2, qual o papel da responsabilidade diante de um trabalho assumido? Bom, essa é outra pergunta também que para achar aí eu não consegui identificar assim. Ele toca nos assuntos da responsabilidade aí do trabalho, mas esse trabalho aí seria o trabalho referente à mediunidade, a responsabilidade que o médium teria, seria isso? Seria isso. Num apanhadozinho, né? O cara tem que ser assíduo nas obrigações, bom companheiro, leal com os irmãos, encarar as provas arriscadas e como é que é? Angustiosas, né?
e ser agradecido pelas faculdades que tem e utilizá-las. Porque ele fala num determinado ponto do texto, tem gente que tem uma mediunidade, reclama, queria ter outra. O cara está sempre empurrando com a barriga, vamos dizer assim, né? Ele não assume o que tem que fazer e dá uma série de desculpas. É por aí? Acho que é por aí mesmo. Tempo É desse mais ou menos aqui, porque eu peguei o trecho aqui, Hum. na minha tá página 215, acho que de você deve ser 219. Uhum. Ele fala assim: há muitos aprendizes que não ultrapassam a fronteira da tentativa da observação. Isso. Desejariam um caminho bem aplainado, exigindo a convivência exclusiva dos espíritos genuinamente bondosos. Uhum. Experimentam a luta construtiva através de sondagens superficiais e, a primeira dificuldade, abandonam compromissos assumidos. Sim. A aquisição da fortaleza moral não prescinde das provas arriscadas e angustiosas. Ou seja, o pessoal quer só moleza, que é uma beleza, né? o pessoal não quer ter Facilidade. dificuldade. Uhum. Né? Então, aqui o que ele está questionando é assim: a responsabilidade de um trabalho assumido é assim, você assumiu o trabalho, você tem que ir em frente. Sim. Né? Sem questionamentos assim de ordem egoísta, né? Sem ficar escolhendo o que eu quero fazer. Sim, Enfrentar o que vem pela frente. apareceu o trabalho, é para você fazer. Então, o pessoal não quer ter dificuldade. Aqui fala aqui, ó. A aquisição da fortaleza moral não prescinde Não das precisa. provas arriscadas e angustiosas, ou seja, não espere só flores no caminho. Você precisa passar pelos... pisar nos espinhos, né? Precisa das dificuldades. A gente tá careca de saber que é nas dificuldades que a gente adquire experiência e se fortalece para as Sim. coisas. É só ver, por exemplo, treinamento militar. Quem é que já passou por serviço militar que chega no quartel, fica deitado na rede o dia inteiro, né? Só recebendo, né, chazinho, cafezinho. Se você entrou nas Forças Armadas para guerra, para batalha, você tem que adquirir experiência, fortalecimento ali no treinamento. É treinamento que você tem que ter para quando acontecer um combate. Então, a gente transportando essa ideia para o lado do nosso trabalho espiritual moral, não fica esperando só a moleza, você vai ter que camelar, você vai ter que ter dificuldade, é assim que a gente vai aprender. É isso aí. É nesse mesmo texto aí que ele fala: se recebem faculdades intuitivas, pedem incorporação. Se contam com a evidência, querem a possibilidade de exteriorizar fluidos vitais para os fenômenos de materialização. Então, o cara está sempre querendo alguma coisa, ao invés de trabalhar com o que tem, né? É como se Sim. fosse uma desculpa, né? Exatamente. É porque, assim, às vezes algumas pessoas. Aqui a gente está, vamos dizer assim, vendo uma situação que existia, vamos colocar aí há 80 anos atrás, foi na época que foi redigido o livro, né, década de 30, 40, Uhum. mas hoje, vamos dizer assim, o espiritismo já está um pouquinho mais evoluído, vamos dizer assim, né? As pessoas estão um pouquinho mais instruídas até mesmo pelos próprios livros do André Luiz. Mas ainda existem pessoas que acham que mediunidade é um dom, é fantástico, a pessoa Não, que é médium é uma pessoa, né, escolhida santidade. por Deus. Não, ele se associa, normalmente associa a santidade, né? Você sabe que ontem, no curso de médios, na quinta-feira, né, estava se falando exatamente disso. Uma das perguntas que o Victor fez: a mediunidade é um dom? Não. O dom é um presente, né? Então, geralmente, quando você tem mediunidade, você é um devedor, é o contrário. É responsabilidade grande. Não tem É nada de dom, não. responsabilidade. Trabalho pesado, né, velho? Outra coisa que eu achei interessante é que o Jerônimo, na verdade, quando ele fala dos aprendizes,
ele está fazendo uma espécie de julgamento, não está, não? Há muitos aprendizes que não ultrapassam a fronteira da tentativa e da observação. Ele está fazendo uma crítica, né? Sim. Há muitos aprendizes que não ultrapassam a fronteira da tentativa da observação. Uhum. Ou seja, aqueles que, tipo assim, você tem mediunidade, você tem que trabalhar. Mas aí a pessoa vai lá e fica só, tipo assim, vai lá no dia do passe, fica olhando, Só molezinha. né? Só assim, vou ver o que está acontecendo só, mas não quero compromisso com coisa de trabalho, entendeu? Pessoa que não quer compromisso. Então vou Sim, lá só para mesmo. dar uma, né, espairecer um pouquinho, tal, mas não quero compromisso. A pessoa Então, chega e fala, olha, é o que ele menciona aqui, desejando um caminho bem aplainado, né? sim, Ou seja, sem dificuldade, a coisa na maciota, né? a pessoa quer Facilidade, só moleza. A pessoa, às só vezes moleza. a pessoa quer ser reconhecido, né? É a vaidade. Então a gente não pode deixar se levar pela vaidade achando que a mediunidade transforma a nós num X-Men, né? Uma pessoa cheia de poderes. Então, na verdade, o que se coloca é que aquele que é médium, na verdade, ele é o mais devedor, Uhum. porque a mediunidade, ela, vamos dizer assim, é inerente a todos nós, mas Uhum. muitas vezes nós viemos com o compromisso de trabalhar, usar essa mediunidade para trabalhar as nossas deficiências do passado. Então, se a gente se nega a fazer isso, a gente não quer compromisso, não quer assumir nada, a gente está deixando de usar uma ferramenta que, na maioria das vezes, nós mesmos programamos no nosso plano reencarnatório. Uhum. Então, e a gente não aproveita essa oportunidade, né? E aí as pessoas querem moleza. Mas a observação que eu fiz é que é no seguinte sentido: sendo Jerônimo um espírito bem evoluído, ele está fazendo críticas, né? Isso que eu estou dizendo, está julgando. Isso estaria certo? É a observação que eu faço, entendeu? Mas eu acho que ele fez esse comentário em função da experiência que ele tinha. Ele já deve Não, ter não, feito sim, eu isso, né? sei, mas ele julgou, na verdade, né? Ele criticou os aprendizes, é só Eu isso que eu acho que procuro. talvez não seja uma crítica, seja uma constatação. Você está Falando a sempre da verdade, né? experiência dele. É o sincericídio. É. Porque aqui ele fez uma pergunta, né? Né, um pouquinho antes, há desse modo comissões de colaboração permanente para médiuns em geral? Uhum. Então ele está perguntando, os médiuns são assistidos? É, Uhum. no instante do desencarne. Deixa eu só ver aqui os antecedentes. Ele estava se referindo aqui a Dimas, se Dimas, pelo fato de ele ser um médium, se existe, tipo assim, um comitê específico de auxílio àqueles que foram médiums. Uhum. É bem assim, né? Ele disse que não aqui, né? Aí ele começa a falar, né? Ele não se reporta à generalidade, Uhum. porque a mediunidade é título de serviço como qualquer outro, né? Que aqui já cai na questão número 3, como deve ser encarada a mediunidade. Por quê? Uhum. É. Aí ele fala, a mediunidade é título de serviço como qualquer outro. Então não é algo especial. Então quem é médium não é, não deve ser encarado como uma pessoa melhor que as outras. Uhum. Aí ele começa a relatar a situação, né? Em vista disso, não se estabelecem conjuntos de cooperação para os médios em geral, mas apenas para aqueles que estejam dispostos ao trabalho ativo. Então, o fato de ser médium não te dá uma condição especial de ter ali, né, como os parlamentares, né, Uhum. tem lá uma rede de assessores.
eu sou médium, eu já tenho uma rede especial de assessores me assessorando aqui. Não é isso. Depende de você. Então, se você se predispõe a esse trabalho, que é o que ele está falando aqui, se você se predispõe a esse trabalho, aí você vai receber o amparo daqueles que estão dispostos a trabalhar com você. Se você não se dispõe, você não vai ter nada de especial. Exatamente. E aí ele começa relatando a situação, que tem muita gente, né, que não quer nada com o trabalho, quer só a glória, quer só ser venerado, quer só visto como alguém, né, superior aos outros, porque é médium, e não quer saber de assumir compromisso nenhum, não quer saber de nada. Uhum. É isso que ele relata aqui. Não vejo isso como crítica, como eu falei, eu vejo isso como um relato do que ele estava vendo naquela época que ocorria. Compensação, né? Algo que ele experienciou e viu diversas vezes, vamos dizer. Né? Tinha um amigo meu que dizia assim: eu não estou criticando, estou tecendo comentários. É o caso aqui. Eu penso assim, que crítica é quando você não sabe daquilo que você está falando. E ele aqui sabia muito bem do que ele estava falando, então não vejo como uma crítica, eu vejo como uma constatação daquilo que ele estava vendo. Uhum. E geralmente, assim, é fofoca quando você chega e fala: olha, você não sabe da maior, fulano fez isso, aquilo aqui, ele não estava fazendo uma fofoca, ele foi provocado. Uhum. Então, André Luiz, ele perguntou, ele questionou, quis saber, né? Ele questionou. Uhum. E aí ele explica a situação, até mesmo para que o André Luiz entendesse, né? Então, peraí, deixa eu dar uma de advogado do diabo. Se você passa uma história para frente, que você tem certeza que aconteceu, tem problema. Porque às vezes você está fazendo uma crítica de uma coisa que você tem noção, você sabe exatamente o que aconteceu, que é o caso dele. E aí você passa aquilo para frente, entendeu? Então, mas acho que depende da intenção. Se você faz uma crítica com a intenção de prejudicar a pessoa, aí Novamente entra a não é intenção, certo. né? Tá certo. Agora, se você fala, porque isso também é questionado, fala, mas eu estou sabendo de alguma coisa que fulano pretende fazer ou fez e vai prejudicar um terceiro. Você está sabendo disso, você não vai fazer nada? Então, se você vai agir com o intuito de proteger uma pessoa que é inocente de alguém que está querendo prejudicá-la, Uhum. isso não é maldade, isso não é fazer fofoca, isso não é ser ruim. Você está Até sua fazendo isso com obrigação, né? intenção. Você está Obrigação. fazendo com intenção de uma boa causa. Uhum. Agora, é diferente quando você vai falar alguma coisa no intuito de prejudicar. Uhum. Porque senão porque assim, é o que fala, pô, mas se você está sabendo de algum mal prestes a acontecer, você não faz nada, você está sendo omisso. A gente não pode ser omisso. É que você vê muito isso dentro da empresa, por exemplo. O cara trabalha contigo, eu vi muito isso acontecer. Aí chegava o cara para você e falava assim: olha, fulano ali não tá rendendo, não está fazendo o que ele deveria fazer, fica pedindo promoção, mais ou menos por aí, entendeu? E você vê que o cara realmente não é aquilo. Né? Ele é um enganador, né? O famoso Siri na lata. E fica se falando de comentários. Quando eu tinha reunião para discutir promoção, por exemplo, entrava o assunto, entendeu? Então, você estava colocando na mesa opinião a respeito de uma pessoa, uma opinião real de coisa que estava acontecendo, e você poderia até beneficiar uma outra e prejudicar aquele, mas em benefício de outra se prejudicava, né? Nem todo mundo fica sorrindo, né? É uma situação que às vezes cada caso é um caso que a gente tem que analisar. Sim, sim. Então, a diretriz que a gente tem que tomar é assim: eu vou fazer algum comentário, vai prejudicar alguém, então melhor não fazer. Uhum. E é um assunto que diz respeito a mim, não diz respeito a mim, então não vou falar nada. Agora, o que fulano vai fazer, de repente, ele vai prejudicar alguém, aí a gente tem que analisar a situação. Se eu posso impedir um terceiro de ser prejudicado, e realmente isso é necessário, eu faço.
Agora, se não, no ambiente profissional a gente está careca de saber que isso acontece mesmo. Uhum. Muitas vezes é um querendo passar a perna no outro para ser promovido. Isso acontece, É. infelizmente. Muito bem. Como deve ser encarada a mediunidade? Por quê? O número É, 3. ele descreve todo aí nessa. Tudo que isso a gente acabou de comentar aí, né? Como ela deve ser encarada. Com bastante responsabilidade, né? Bastante Você responsabilidade. define o que é responsabilidade na 2 e responde a 3. Uhum. A mediunidade, porque assim, às vezes a gente pensa assim, a mediunidade, o trabalho no centro, por exemplo, como é algo que é voluntário, né? Não estou recebendo para isso, teoricamente eu não estou recebendo nada, né, financeiramente. Uhum. Uhum. Eu vou quando eu puder. Então é isso que as pessoas muitas vezes pensam. Eu vou quando puder, é voluntário, quando der eu vou. Uhum. Tem que ter disciplina, né? E não é bem assim, uma vez que você assumiu o trabalho, você tem que ir. Porque é um trabalho assumido não perante as pessoas que vão lá. Tem todo um universo em torno daquele trabalho que a gente não vê. Uhum. Por isso que, normalmente, a gente sempre coloca, por exemplo, o Evangelho no Lar. Tem que ter o mesmo dia e o mesmo horário, toda semana. Uhum. Porque é a primeira questão de disciplina. Segundo, você não está fazendo o Evangelho no Lar só para os encarnados, está fazendo para os desencarnados também. Uhum. Então, você tem que ter um horário, um dia pré-estabelecido, porque quer queira, quer não, apesar de eles não estarem encarnados, eles também seguem o tempo, né? Então, para saber o dia e horário que você vai estar lá, você tem que fixar sempre e seguir disciplinadamente aquele dia, aquele horário. Exatamente. Mesma coisa os trabalhos nos centros. Então, eles têm que ser todos os dias e sempre nos mesmos horários. Uhum. Não pode ser cada semana um horário, porque o pessoal que é do outro lado, eles também têm os compromissos. Então, eles não podem vir na hora que dá. Hoje vai dar para. Eu vou lá no centro. Hoje não dá, hoje tô. Vai passar um filme legal na TV. Não, vou ficar aqui para assistir televisão. Então, Uhum. não é assim. Então, assumir o trabalho tem que cumprir. Eu não Responsabilidade. posso mais. Então, vai lá e fala: olha, não vou poder mais e pronto. Né? Mais uma vez que você assumiu, tem que seguir. É igual o Evangelho no Lar, né? Você tem que fazer sempre no mesmo horário para você ter uma proteção estabelecida. Como você disse, lá em cima o pessoal tem os horários deles, né? Então, se Sim, você faz cada hora num horário, eles ficam perdidos, né? Uhum. eles ficam perdidos. Porque aí você não vai ter a proteção que você precisa. E aqueles, de repente, você, com o Evangelho no Lar, você está beneficiando outras pessoas que você não está vendo. E aí, cada semana você faz num dia ou num horário, você não tem a assistência que seria interessante, né? Se Verdade. você disciplinadamente, todo dia naquele horário, você faz, então aqueles que sabem que é sempre naquele dia no mesmo horário, quando eles têm alguém que eles precisam levar para escutar o Evangelho, se eles vão no dia e horário que você marcou e você não está lá, eles Uhum. perdem a viagem também, né? Aham. Então aí, por isso que é a necessidade de ter a disciplina, e isso também nos trabalhos espirituais. Correto. Beleza. Responsabilidade. Eles precisam do compromisso, Me dá um Uhum. segundinho que eu já volto. Um segundo. tá joia? Pronto. E aí Bonimó. nós temos aí a nossa quarta questão: qual a diferença entre amparo da caridade afeto às organizações de assistência indiscriminada
e a missão especializada. Isso aí. Então, todos que desencarnam, foi o que eu entendi, têm direito ao amparo da assistência indiscriminada, né? Porém, somente quem se distinguiu no esforço perseverante do bem tem direito às missões especializadas, é isso? Se eu não me engano, é a Eu acho que página é isso mesmo. 220. 220. No meu que está na página 216, que é o antigo. Nem todas as encarnações de pessoas dignas contam com o amparo de grupos socorristas? É uma pergunta, né, que ele faz lá. Nem Sim. todas, coloca aqui. Nem todos, confirmou o interlocutor, todos os fenômenos de excesso contam com o amparo da caridade e afetam a organização de assistência indiscriminada. No entanto, a missão especialista não pode ser concedida a quem não se distinguiu no esforço perseverante do bem. Ou seja, nós temos uma determinada aristocracia lá no céu, é isso? É verdade. Nós temos os nobres e os plebeus lá no plano espiritual. Tem uma panelinha lá. Ai, ai. Vamos olhar aqui. Normalmente é sempre o inverso, né? Quem se acha nobre aqui vira plebeu lá do outro lado e vice-versa. E vice-versa. Esse é o ponto, né? Esse é o grande diferencial. Prometeu que eu ia para o céu, me prometeu isso, prometeu aquilo. Esse é o grande diferencial, né, entre esse nosso mundo aí e o espiritual, né? Lá você vale quanto você pesa, né? É só lembrar daquela parábola, né, do Lázaro, e o rico e Lázaro, né? Então, o rico, durante a sua vida, teve tudo, né? Teve uma mesa farta, né? Teve empregados. E Lázaro, né, que vivia mendicando, né? Passava fome. Quando os dois morrem, a situação dos dois se inverte. Uhum. Então, aí Lázaro estava lá no céu, no seio do pai Abraão, enquanto que o rico estava lá no inferno, né? E aí ele pede, né? Peça para Lázaro molhar o dedo na água e, né, e me dar aqui, né, um dedinho molhado na água, que eu queimo aqui no inferno. Então, aí é a situação. Vamos dizer assim, é uma ilustração meio, vamos dizer assim, exagerada, porque naquela época era necessário colocar uma figuração para as pessoas entenderem. Falar em coisas, né, muito abstratas para aquele pessoal lá daquela época não ia dar certo. Então, ele precisava carregar com tintas, né, bem chamativas para o povo, né, para cair a ficha do povo. Então, precisava dar um exemplo forte. Então, é para a gente ver que a situação após o nosso desencarne depende de como a gente viveu aqui. Exatamente. Então, se a gente tiver feito coisa boa, a gente vai colher coisa boa lá do outro lado. Se a gente viveu só para matéria, só interessado em aproveitar as benesses do dinheiro, da matéria, e não fez absolutamente nada em proveito dos outros, espere que a gente vá só colher flores lá do outro lado. E aqui a gente, como a gente tinha até comentado em aulas, né, nos capítulos passados, então, para todo mundo, todos recebem, vamos dizer assim, um tratamento assim, geralzão, né? Mas para aqueles que trabalharam, né, fizeram alguma coisa, empregaram o seu tempo em prol dos outros, aí vai ter uma comissãozinha ali com, né, um chazinho, um biscoitinho, né? Um 5 o'clock tea com uma gota de leite, né? Biscoitinhos, né, da nobreza espiritual. Agora, quem não fez nada disso vai ser o geralzão lá. Né? Para geral, né? Quem trabalhou vai ter, né, tipo assim,
um plano de saúde, igual o plano de saúde, vai ter um plano de saúde aí do Congresso Nacional para ser atendido. Agora, quem não fez nada vai ser SUS. Como que eu estou com pressa? Vamos subir. Vamos subir. Atrapalhando o trânsito, vamos embora. Só que ele fala, né? A moeda do outro lado não é dinheiro. Uhum. A moeda é os valores morais. Essa é a moeda lá do outro lado. Sim. Na verdade, é uma colheita, né? É uma colheita. Sim. Você vai plantar aqui e vai colher lá. Sim. Eu gosto muito de comparar, quando eu faço aula para as escolas, eu gosto muito de comparar a nossa vida aqui como a escola. Então você entra, então quando a gente reencarna, é como a gente começasse o ano letivo. Isso. O nosso desencarne é o final do ano letivo. Então quem se comportou, foi um bom aluno durante o ano, vai ter uma nota boa e vai ser aprovado. Agora, quem foi um mau aluno, se comportou mal, não fez as lições, não fez o dever, vai ser reprovado. Então, você quer no final. Vai ter que voltar e fazer. Vai ter que voltar e refazer. Volta lá, amigão. Fico faltando. Reprovado. Vai repetir o ano. Repetiu o ano? Repetiu o ano. Exatamente isso. Deixa eu continuar com a dependênciazinha negativa. Vai repetir. Sem DP. Não tem DP, não. Repetir o ano mesmo. Tá certo. E a responsabilidade vai aumentando. E o ombro está ficando pesado. Quanto mais conhecimento a gente adquire, maior a nossa responsabilidade. Então, se você já sabe que você tem que fazer determinada coisa e você não faz. Eu lembro de um trecho do Evangelho que Jesus questiona, mas se vocês já sabem o que tem que fazer, por que vocês não fazem? É isso que ele pergunta pro pessoal. Você já sabe, eu já ensinei para você o que vocês têm que fazer, por que vocês não fazem? Ele fala assim num tom assim, meio até assim, desgostoso, né? Pô, mas eu ensinei vocês, por que vocês não fazem? Mas quem criou o espírito foi o senhor, pô. Então, os probleminhas que nós temos, como diz a Tiana lá, é um esforço diário, pô. Nós estamos nos esforçando, mas tem 2000 anos. Pois é. O ser humano é muito complicado, né? Ele bota o espírito num ser humano, pô. Acho que o pessoal por aí é melhor, né? Tem os mundinhos mais evoluídos aí. Que aqui eu acho interessante um trecho aqui que ele pergunta, né? Não há casos de criaturas essencialmente bondosas que se libertam dos laços físicos, mais ou menos entrosados em comissões de serviço espiritual de natureza superior, sem que haja missões salvacionistas previamente designadas para socorrê-las? Uhum. E aí ele fala: vamos que Dimas estivesse em ligação recente com a sua comissão de trabalho e desencarnasse sem o cuidado de um grupo socorrista. Seria deixado à mercê das circunstâncias? Aí é o Fabriciano, né? Que fala, não é o Jerônimo, é o Fabriciano, que é vamos dizer assim, um amigo do Dimas que estava ali, né? Um minutinho. E aí ele vai entrar até na pergunta 5, né? Porque Sim, ele começa a descrever a história daquela senhora, né? Que sim. pede para morrer. Aí ele fala aqui que ocorrem semelhantes casos com os trabalhadores aflitos por conseguir de qualquer modo a desencarnação. Então aí começa, né, a falar a respeito daquela moça, né, que é a pergunta 5, né? Como se dá e qual a consequência do desejo, da criação mental de uma vontade? A gente já estudou nos capítulos anteriores que o pensamento nosso é uma força Isso. que a gente não percebe, mas é algo muito poderoso. Uhum. E ela
diante de uma dificuldade simples ali, ela desejou desencarnar, né? Uma briga com o marido, esse tipo de coisa, né? Uma coisa relativamente fútil. É, fútil, né? Mas é a tal história do pensamento, né? Você transforma os seus sentimentos ruins em energias que saem da, né? Então ela sentia cólera, sentia raiva do marido, se sentia inferior, né? E aí ela entendeu que indo para o outro lado a coisa ia ser melhor. Isso é um engano muito comum, às vezes, das pessoas que, por décadas, são de uma religião que é dogmática e vai para o espiritismo, e aí às vezes a pessoa tem essa ilusão, eu estou vivendo aqui, é um castigo, eu quero ir para um mundo melhor, então quero morrer logo. Sim. Um grande número de pessoas, até mesmo eu acho que o suicida, de repente ele acha esse caminho aí como uma fuga, etc. Ele acha, não, vou acabar com isso logo, daí eu vou me livrar dessa dor. Na verdade, ele está, né, aí Às vezes o suicida, ele pensa que não tem nada depois da morte. Então ele quer acabar com a vida dele para acabar com o sofrimento. Isso, justamente. Esse é um dos casos, né? No livro dos Espíritos, ele cita casos de pessoas que querem cometer o suicídio para que possam se encontrar com entes queridos que já foram. É mole? Sim. O cara, não, eu vou me matar, que eu vou lá, vou ver meu irmão, vou ver minha mãe, vou ver meu... E aí, inclusive, existe uma atenuação, né? No caso quando você comete suicídio com esse objetivo, o que você passa lá do outro lado é mitigado, né? Você dá um desconto. É um desconto? Sim. Desde que o cara não saiba que suicídio é suicídio, né? Mas o cara é um leigo, né? Não estudou a doutrina. Depende de cada situação, né? Depende da maturidade daquele espírito. Então, aquele que já sabe que o suicídio é um atentado contra a vida e a vida, na verdade, essa vida material, esse corpo físico é um empréstimo, esse não vai ser tratado da mesma forma que uma pessoa que não tem essa consciência. Então, ele é graduado conforme a situação, assim, o nível espiritual de entendimento de cada um. Então, existe um atenuante conforme o grau de entendimento. Sim, sim. E cá, inclusive, naquele caso que você falou, se o cara veio para cá para viver 80 anos, se mata com 30, o tanque dele está cheio, e aí? O cara vai ficar rodando. É aí que você tem o tal do inferno, que é a consciência, é o estado mental, né? Porque você vai ficar entre a vida e a morte, entre a matéria e o espírito, 50 anos, né? Se você tinha que viver 80 e se matou com 30, você imagina o martírio dessa pessoa. Nossa senhora, já pensou. Aí a pessoa fica ligada ali aos despojos durante décadas, vendo uma série de coisas, e ele não consegue se desligar sem a ajuda das pessoas, né? Sem um merecimento, ele não consegue ajuda para se desligar. Sim. Ele fica ligado ali por décadas. Teria que ter realmente um amparo de alguém consciente aqui, evidentemente, desse lado, e tentar ajudá-lo, né? Porque senão, pensou o sofrimento? Né? Alguém com consciência, etc., e buscar um apoio espiritual aí para dar suporte e amparar ele, porque senão vai ficar jogado a sorte, né? Vamos dizer. E um sofrimento. Eu diria que o suicida ele precisa muito mais de preces do que uma pessoa que tem uma morte natural, né? Sim. Quanto mais você rezar por ele, mais você pedir, né? Eu acho que ele vai ser melhor atendido, né? Eu acho que sim, eu acho que tem que ser, porque sem amparo, sem ajuda, eu acho difícil assim a pessoa, né, se conscientizar disso e ter o conhecimento, a visão ali naquele instante de falar, não posso, o que eu fiz? Olha a minha situação agora, para onde eu vou? Né? Se não tiver uma luz, alguém que te oriente, etc., que te ampare em todos os sentidos,
Nossa Senhora. Totalmente sem amparo, ninguém fica. Uhum. Mas é que depende muito da conduta da pessoa. Você precisa querer ser ajudado. Esse é o ponto de partida, justamente. É alguém que chegue, a gente consegue convencer muitas vezes determinadas pessoas a não fazer ou agir dessa ou daquela forma, com conversa, com exemplo, a gente consegue, né, hoje, no nosso meio carnal hoje. Então, espiritualmente também deve ter esse buscar, Tem, deve ter esse amparo. a gente viu lá no caso daquele antigo padre, e eles atravessaram todo aquele vale para poder resgatá-lo. Então, a princípio, a predisposição que ele tinha era só de praguejar. Sim, Então, só depois que ele percebeu a mãe dele que ele se abriu para ser resgatado. Então, sim. a gente vê que ninguém estava sem amparo, mas precisa da predisposição da pessoa para ser amparado, para ser ajudado, senão o esforço que o grupo iria fazer ali resultaria em perda de tempo. Uhum. Não, Isso mas que a o gente Leonel, consegue. você mencionou, Leonel, o próprio CVV faz isso, né? Isso, Muitas vezes a exatamente. pessoa Então, liga dizendo que vai acabar com a eles vida e conseguem. você... É exatamente isso, exatamente. O trabalho deles é esse. E eles têm bons resultados, né? Sim. Assim, com esse tipo de trabalho, eles salvam muitas vidas aí, né? Sim. Através do conhecimento da palavra, do acolhimento, ouvir, principalmente saber ouvir, né? Uhum. Eu acho Porque que é essas pessoas, a maioria das vezes, precisa de um amparo psicológico. Às vezes são pessoas que são escanteados pela própria família, então não tem com Uhum. quem conversar, não tem com quem desabafar, não tem como isso, aconselhar. O isso. CVV faz essa parte aí que é muito, muito boa. Muito nobre, bem bacana esse trabalho deles, principalmente em ouvir. Acho que muitas dessas pessoas elas têm uma angústia muito grande, que elas não encontram quem ouça elas, né? Então, se você encontra de alguém que te dê, né, essa atenção, esse apoio para te ouvir, isso eu acho que já é um ponto de partida bem interessante, né? E redirecionar a pessoa no caminho da vida aí, né? E Sim. olha como é que você conta ponto quando você evita que uma pessoa se suicide, hein? Hã? Como você conta ponto, como Com você... certeza, deve ser, porque é um trabalho difícil, cara. Não é fácil, não, meu amigo. Não é Ô, Cláudio, fácil. existe algum livro, deve existir algum livro que conte a história de um suicida? Tem. A Tem um descrição. famosíssimo que chama-se Memórias de um Suicida. O personagem do livro é um antigo escritor português chamado Camilo Castelo Branco. É da Ivone Pereira, esse livro. Peraí, deixa eu anotar aqui. Como é que chama? Memórias de um Suicida. É de quem? Quem é a autora? É da Ivone Pereira. Ivone Deve ser um livro Pereira. interessante. Deve ter umas passagens bem... Muito legal. Faz muitos anos que eu li. É um livro, assim, grossinho. Deve ter umas 500 páginas. Mas é Ó, muito legal. Tem a história para contar. Tem. Ele conta desde o suicídio até a recuperação dele. É muito legal. uhum. Esse livro, inclusive, eu emprestei na época, faz 20 anos, emprestei até hoje, estou esperando a receber de volta. Sei. Será que a pessoa se suicidou? Ai, ai. Aí, só para resumir, então, o caso da moça aqui, ela acaba, né, por bobagens do dia a dia, ela acaba, pela própria fixação mental, ela acaba cometendo um suicídio, né? Uhum. E aqui ele fala que ela não recebeu qualquer autorização para conceder-lhe descanso e muito menos auxílio especial. Exatamente. Então ela não recebeu plano de saúde VIP, ela foi SUS.
Mas ele menciona aqui que ela era uma pessoa extremamente humilde, tal, bondosa, etc., mas Sim. tinha esse... faltava alguma coisa ali, né? Vamos dizer assim, ela não tinha ainda uma certa maturidade para entender o que significava vida encarnada. Ela achava que isso daqui era um sofrimento que ela tinha que se libertar e buscar a verdadeira vida, que era a vida espiritual. Então, ela não Uhum, entendeu que aqui é um estágio obrigatório, uhum, né? Igual você faz lá a faculdade, depois tem que fazer o estágio obrigatório para você pegar o diploma. Então, é um uhum. estágio obrigatório, Sim, não é sim. facultativo. Ninguém vem Não aqui a adianta querer passeio. pular etapas, né? Não adianta. Então, a gente não está aqui a passeio. A morte dela foi simples, né? Ela teve uma icterícia que virou Isso, um surto gripal. É. Ela foi embora. dor de pele. Icterícia, pelo que eu pesquisei aqui, é problema com rins, fígado, alguma coisa assim, junto com a gripe. Naquela época a gripe matava mesmo, né? Aí, Uma gripe simples, né? Uma simples Ele gripe. faz uma observação aqui que ela era extraordinariamente caridosa e ingênua, né? Isso deve ter Isso. sim, voltado, né, lá do outro lado, né? sim. Ela não tinha entendido, ela não tinha compreendido o que significa vida encarnada, né? Por isso que eu coloco que ela era ingênua, ela ainda não tinha entendido. Exato. Que ele fala que no final, o diretor da comissão de serviço, a que se filiara em Previdente Amiga, recolheu-a por espírito de compaixão em plena luta, e ela se foi de roldão a trabalhar por aí, ativamente, em condições muito mais sérias e complicadas. Quer dizer, ela arrumou uma complicação para ela, né? O que ela poderia ter feito aqui multiplicou por 1000 lá em cima. Ela podia ter cumprido o prazo dela, chegado lá numa situação bem melhor, Melhor, né? e Isso. ela acabou se complicando, vamos dizer assim, que ela, em vez de seguir o ano letivo todo, ela trancou matrícula. Com matrícula. Aí, É isso aí. Pois é. então, número 6, qual deve ou deveria ser a atitude nossa perante um velório? Por quê? Ó, boquinha calada. Boca de siri. Eu peguei aqui na página, minha página aqui, página 218. De vocês deve ser 222. Aí ele, É 222, isso mesmo. se fosse possível receber maior cooperação dos amigos encarnados, ser-lhe-ia muito mais fácil o restabelecimento integral. É isso aí. No entanto, cada vez que os parentes se debruçam em prantos sobre os despojos, é chamada ao cadáver com prejuízo para a restauração mais rápida. Uhum. Foi o caso da mulher dele, uma hora lá ela surtou, né? Isso aqui é a mãe dele falando, né? A mãe dele que estava o amparando, né? Então, mais à frente, ela vai em prantos lá em direção ao caixão e ele sente o negócio e quer sair em direção à mulher. Pelo amor de Deus. Então a gente vê que o comportamento nosso num velório pode ajudar ou complicar a situação daquela pessoa, né? Ele diz aqui, ó, lamentavelmente, porém, tornou Fabriciano. Nossos irmãos encarnados não possuem as chaves reais de conhecimento para organizar ações adequadas a essa hora. Em vista disso, revidou a genitora conformada. Indeciso, insisto para que Dimas durma, embora o sono que poderia ser calmo e doce esteja esteja provocado de pesadelos. Povoado de pesadelos. Isso. Povoado de pesadelos. Na realidade, a maioria das vezes, isso que acontece, né, com as É que, pessoas por como a aí. maioria ainda não entende muito bem essa transição, né? Então, vamos considerar aí que de espíritas no Brasil é considerado, no censo, considerado cerca de 3% da população brasileira são espíritas. Só 3?
3%. Eu acho que é mais, porque eu acho que tem gente que tem vergonha de dizer que é espírito. Eu acho que tem mais. É mesmo. Mas a imensa maioria ou é católico ou evangélico. Isso. O católico e o evangélico, nenhum deles, na verdade, sabe bulhufas do que acontece após a morte. Uhum. O pessoal pega o que está na Bíblia. Só que o que está na Bíblia fala pouquíssima coisa de uma linguagem muito simbólica a respeito da vida após a morte. Ainda lembrando que os adventistas dizem que você fica dormindo à espera do juízo final. Yes. Né? Eu lembro num programa que a pessoa perguntou, olha, pastor, mas o espírito, ele está consciente? O que acontece quando morre? Eu falei, não, quando morre você fica dormindo. Né? O que você fez durante a sua vida, você fez. Depois que você morreu, já era, você não vai conseguir fazer nada. Ou seja, você não vai conseguir mudar o seu destino depois que você morreu. O que você fez está feito. Já era. Se alguma coisa que você devia ter feito você não fez, esquece, você não vai fazer mais. É isso que eles colocam. Então, no momento da morte, que a maioria não sabe o que acontece, as pessoas, vamos dizer assim, se descontrolam emocionalmente. Então, é um membro da família que morre, por exemplo, principalmente quando morre criança, os pais, né, muito apegados à criança, Uhum. consegue ter o controle emocional em função dessa situação. E aí ocorrem essas situações lamentáveis que o próprio espírito acaba sofrendo, né? Muitas vezes o espírito daquele que desencarnou não consegue desgrudar da família, fica permanentemente dentro de casa. Né? Há relatos de pessoas que desencarnaram e continuam a sua rotina dentro da sua casa como se nada tivesse acontecido, porque ele mesmo nem sabe que ele morreu. Uhum. Outra coisa que é muito complicado é o fato de, nessa época que o livro foi escrito, era muito comum o velório em casa, né? Sim. E aí ele cita até num trecho aqui que o Dimas ele rezava por ele tinha a proteção dele, mas ele não lembrou de proteger a casa, né? Ele não tinha, a família não tinha essa rotina. Uhum. Isso causou a chegada daqueles espíritos, enfim, vai por aí. Aí chegamos aí nessa questão número 7, o desencarnado sente as ocorrências do velório em seu corpo físico? Se positivo, como se dá esse sentir e qual sua consequência? Nossa Senhora. Nossa, esse é o... Eu peguei um trecho aqui que está na página seguinte, na minha seria 219, acho que de vocês 223. Sim, uhum. As imagens contidas, é isso? Isso. Na inovação das palestras, incide sobre a mente do desencarnado, mantido em repouso, depois do rápido mergulho na contemplação dos fatos alusivos à existência funda. Não somente as imagens, por vezes os nossos amigos, parentes, fecundos nas conversações sem proveito, exumem com tamanho calor e lembrança de certos fatos que trazem até alguns dos protagonistas já desencarnados. Ou seja, o pessoal fica fazendo comentários lá vamos dizer assim, o pessoal começa a conversar, ele começa a lembrar de fatos da vida do falecido, por exemplo, pessoas envolvidas no passado. Parentes que já desencarnaram também começam a participar. E muitas vezes as pessoas envolvidas no comentário são atraídas, né? Exatamente. Mas foi que na frente aqui foi o assassino lá que foi. Sim. Exatamente, Falou, vim aqui, pô, você me chamou? Pô, tô desesperado aqui, cadê o rapaz que eu matei? Na página 227, que ele fala, Dimas,
Pois também tu vens para a verdade. Aí no 228 ele fala, nosso amigo recém-liberto terá ouvido a súplica do irmão desventurado, geme sob terrível pesadelo. Nossa, nos braços maternos. Então, justamente esses comentários todos que surgem no instante do velório, realmente... Então é calar e orar, né, no velório. Calar e Isso, orar. Aqui tem um trechinho que fala assim, que a poucos passos, todavia, davam-se asas ao anedotário vibrante, Isso. anedotário vibrante, esse mesmo. Ele em usa torno do amigo em trânsito para o outro mundo. Pequenas e grandes ocorrências da vida do morto eram lembradas com graça e vivacidade. É. Às vezes, situações que as pessoas, que o morto nem quer lembrar mais, a pessoa fica lembrando, né? Então, é complicado. Ele Aí, até aí descreve, né? começa, Dimas né? era um homem interessante, excepcional, sempre lhe invejei a serenidade, começou a falar bem. Aí tem um trechinho que ele fala assim, até aí tudo muito bem. Aí começa o rolo. Aí começa a contar a Ele história. contar a história lá do assassinato, né? Ele viu o assassinato e tentou, né, ajudar, mas a pessoa já tinha morrido, não tinha mais, né? Foi um tiro no coração, a pessoa morre quase instantaneamente, né? Exatamente. E aí, engraçado é assim, o coronel contando a história, né, que ninguém sabia, só o Dimas e o assassino sabiam. Isso. E aí um dos, né, certo ouvinte indagou o brejeiro. Mas, coronel, como veio a saber das particularidades, se Dimas não chegou a denunciar? Aí o interpelado fez um gesto de franca satisfação e acrescentou: vantagem da boa amizade com os sacerdotes. Quebrou a confissão, né? Quebrou o sigilo. Quer dizer, olha a responsabilidade de uma pessoa investida no sacerdócio, que sabe da responsabilidade que a confissão ela não pode ser reproduzida, e a pessoa passa adiante a história. Eu lembro até muito bem um caso, isso foi muitos anos atrás, e um rapaz cometeu um crime, eu acho que foi um assassinato mesmo, e ele confessou para o padre que matou o sujeito. Anos depois que a polícia investigando a situação, aí chegou no cara. E aí chegou no cara e o cara falou, né, na confissão lá, no inquérito lá, que ele tinha confessado para o padre que ele tinha matado o cidadão. E aí foram questionar o padre, mas o senhor está sabendo do assassinato e o senhor não contou? Sigilo da confissão, não posso falar, isso é do direito canônico, eu não posso falar da confissão. A confissão é entre eu e o meu rebanho, não posso contar para ninguém. Mas nesse caso aqui, desse sacerdote, ele não foi muito fiel ao direito canônico. Esse aí tá com uma colheita da pesada do outro lado. Que ele acaba se tornando quase que um copartícipe na situação, porque ele não deveria ter falado. E aí tem no meu caso aqui na página 223, de vocês deve ser 227. Aí, nesse momento, horrível figura seguida de outras não menos monstruosas surgiu de inesperado. Né? Sou eu o assassino? Que quer você de mim? Por que me chama? É juiz? Então, o simples comentário da situação acabou atraindo, né, o espírito do assassino, que ainda estava lá se torturando pelo mal cometido, né? Como diz o André Luiz, né? Ele estava vendo e o cara não sabia o que era, mas sentiu aquele calafrio, né? Aí tem aqui a pergunta número 8.
5 questões aqui, né? Então fala, como entendemos as seguintes afirmativas? Não se articulavam, letra A, não se articulavam quaisquer serviços de defesa. Anotei que havia trânsito livre pelos grupos de variadas procedências. Então o André Luiz chega na casa e vê que a casa não tinha proteção nenhuma. Exatamente. A casa da mãe Joana, entrava quem quisesse entrar, não tinha nada de proteção. Uhum. Notei que havia trânsito livre pelos grupos de variadas procedências. Exatamente. Exatamente porque ele não fazia oração em família, né? Então a casa estava desprotegida. Isso aí já tá no início, né? Ele volta lá no início, né? Isso. Uhum. É esse trechinho que ele fala. Desencarnado e desencarnado. Não se articulava com qualquer serviço de defesa. Tem que haver trânsito pelos grupos de variadas procedências. Sim. No meu que está na página 214, de você deve ser 218. 218, sim. Isso está meio que em consonância a um parágrafo que está na meu está na 223, de você deve ser 227, que é lá no final. Uhum. Depois dos comentários aqui dos espíritos que chegam lá. Aí fala que a observação feita por nós mesmos é sempre mais valiosa. Dimas, não obstante dedicado à causa do bem e compelido a grande esforço de cooperação na obra coletiva, descuidou-se de incentivar a prática metódica da oração em família, no santuário doméstico. Uhum. Por isso tem defesas pessoais, mas a residência conserva-se à mercê da visitação de qualquer classe. Exatamente. Então a gente tem que fazer as duas coisas. A proteção pessoal é a nossa atitude. A da nossa casa é o evangelho no lar. Perfeito. A letra B. E há pessoas que pugnam pela obtenção de títulos, mas desestimam as obrigações que lhes correspondem. Página 218, se não me engano. É logo 218, no final da 218, hein? É o que ele fala dos médios, né? Eu acho, mais à frente. Sim, né? é aquele trecho que ele fala a respeito dos médiuns. Há pessoas que pugnam pela obtenção dos títulos, mas desestimam as obrigações que lhes correspondem. Então, aquilo que a gente já tinha comentado, né? Então, a pessoa quer só glórias, só quer chegar, né? O pessoal no centro tem que, né, desenrolar um tapete vermelho para ele entrar, porque ele é médium. Ele não se compromete com o serviço, ele quer só as glórias, só a vaidade, né? A letra C, não frutifica a paz legítima sem a semeadura necessária. Alguém, para gozar do descanso, precisa, antes de tudo, merecê-lo. As almas inquietas entregam-se facilmente ao desespero, gerando causas de sofrimento cruel. Aos 222, lá no começo. É preciso ter equilíbrio e semear boas sementes para que a colheita seja tranquila, né? Mais ou menos por aí. Na minha 218, de vocês deve ser 222, né? 222, lá no começo, o primeiro parágrafo. Isso aqui é na sequência lá, inclusive, que ele já tinha relatado o caso da mulher que teve, né, cometeu suicídio inconsciente, né? Então ele fala que alguém para gozar do descanso precisa, antes de tudo, merecê-lo. Então é aquele negócio, né? Você desencarna, você quer uma comissão de recepção VIP, então aí vai depender daquilo que você fez. Então, o merecimento, ele é, assim, proporcional àquilo que você andou fazendo pela Terra, né? Não é todo mundo que é recebido lá com um chazinho e biscoitinho, cada um conforme a verdade é a seguinte, cumpriu sua missão, tá tudo bem. Não cumpriu, meu amigo, você vai ter problemas. Sim.
A lei divina, de fato, essa é interessante essa frase. Hum. A lei divina, de fato, perfeita em seus fundamentos, é igualmente harmoniosa em suas aplicações. Ou seja, não tem por onde escapar. Então, logo antes da 8C aí. Sim. Na página 221, né? 221 no finalzinho aí. Uhum. É A lei divina, de fato... A conclusão que o André Luiz chega aí, né? Mara-me sobre o que desejava. A lei divina, de fato, perfeita em seus fundamentos, é igualmente harmoniosa em suas aplicações, ou seja, É isso aí. não tem choro nem vela. Pisou no tomate. A lei, ela é coerente, né? Então, Sim. ela não pode ser incoerente. Então, ela se harmoniza conforme a situação de cada um. Como Jesus disse, né? Cada um segundo suas obras. Uhum. Ele deixou muito claro isso. É letra D. Insisto para que Dimas durma, embora o sono, que poderia ser calmo e doce, esteja povoado de pesadelos. Sei por vale pesadelo. Causado pelo mau comportamento das pessoas que estavam no velório, né? O coitado não conseguia ficar no canto dele lá. Uhum. É porque ele, embora inconsciente, ele recebia as impressões do ambiente. Sim. Então, no momento que ele deveria estar descansando e, vamos dizer assim, naquela transição para poder finalmente cortar o fio, né? Ele precisava aquele momento ali, em vez de tranquilo, estava sendo meio que tumultuado pela conduta, né, das pessoas que estavam lá no velório, né? Inclusive o assassino, né, que foi trazido por causa dessa conduta, né? Sim. Gritando para ele lá. Por um simples, olha só como é o poder da nossa mente. Por um simples comentário, a gente é capaz de atrair uma situação dessa que a gente nem sequer imagina, porque não só o assassino, porque aqui fala que foi um grupo de seres horrendos, ele fala aqui, né? Sim, sim. Então não é só, fala que seguida de outras não menos monstruosas. Eu acho que era da turma lá do assassino, né? Os colegas, Provavelmente, né? os amigos dele, né? Que o assassino, quando ele cometeu o assassinato, com certeza ele não estava sozinho. Uhum. Tinha ali um grupinho ali incentivando ele, ó, mata mesmo, mata Faz mesmo. isso, faz isso. É da turma dele, né? Aí veio a mulher também, né? Adúltera, veio todo mundo. Uhum. E na letra E, todavia, no estado atual da educação humana, é muito difícil alimentar por mais de 5 minutos conversação digna e cristalina numa assembleia superior a 3 criaturas encarnadas. Muita fofoca, né? Nossa Senhora. Difícil. Muita... A mente nossa, assim, é difícil. Se a gente não tiver um direcionamento, a coisa, assim, descamba para coisas, assim, complicadas mesmo. Uhum. É preferível fazer o que o Zaca Pagodinho fala, quando morre alguém da família, que tem pagode. Faz uma feijoada, chama todo mundo. Pelo menos um ambiente mais leve, né, pô? Ninguém fala mal do morto. O morto é... Mais leve, menos pro porco, né, que cedeu as carnes, né? Tá Com certeza certo. o porquinho não ficou contente. Podia fazer um velório vegetariano, né? Só se for um velório vegetariano. Gado água mineral ainda. Interessante. É isso aí. Vou só
destacando aqui no finalzinho, na última página, os últimos parágrafos aqui no finalzinho, a esposa, né, quando a esposa começa a se exaltar lá, e começa a chorar e tudo mais, ele dá um mata-leão nela, né? Aí ele consegue adormecê-la, né? Ela desmaia, alguma coisa assim. Sim. Aí ele fala que há situações em que o drástico deve ser medida inicial. Então, ele precisou fazer isso aí para que ela não prejudicasse ainda mais o Dimas, né? Ele acaba acordando, né? Aquele episódio que ele acaba acordando e meio ainda zonzo ali, aí consegue adormecê-lo ele novamente e consegue também fazer com que ela se contivesse ali, né? E aí no finalzinho aqui, No finalzinho é que ele fala, espero, André, que o velório tenha trazido úteis e instrutivos ensinamentos. Sim, sim, o estimado assistente falava com muita propriedade e razão. Eu aprendera muito durante a noite, aprendera que as câmaras mortuárias não devem ser pontos de referência à vida social, mas É isso recintos aí. sagrados, oração e ao silêncio. Calar e orar. Mas, certo, é verdade, tem que ser nessa direção mesmo. Na verdade, o Fabriciano, ele era o guarda-costas, assim, né, vamos dizer, do Dimas. Ele era responsável porque ele não ficasse tempo desnecessário aqui, né? Aquela situação do fio, né? Só o suficiente. E as pessoas ficavam o tempo todo querendo aumentar esse sofrimento, falando um monte de coisa. ele, vamos dizer assim, dava o auxílio dele ali, né? Que ele fazia parte de um grupo que acompanhava Dimas, provavelmente ele acompanhou Dimas durante a encarnação dele, os Sim. trabalhos que ele fazia, né? Pelo que deu a entender. Então ele estava ali, vamos dizer assim, fazendo a guarda ali do ambiente para que nasce, né? Aquela transição. A gente vê que uma pessoa, né, que quando a gente vai no velório, quanta coisa acontece que a gente não vê, Sim. que a gente não percebe. E aí a gente tem que ter realmente muito cuidado no que a gente está falando e pensando naquele momento, principalmente em relação à vida do morto, né? Se a gente começa a falar mal da vida do morto, aí é complicado, a gente vai atrair coisas que a gente nem imagina. Mas esse livrinho não é fácil, não. Não é qualquer um pode ler ele, não. Olha, por isso que eu acho que a maioria desistiu, viu? Eu acho que quando começou, eu falei, ixi, não vai dar certo, eu Tô ficar fora. sabendo essas coisas. Mas é muito interessante, eu estou gostando Bastante, disso. bastante. É. Muito legal, cara. Muito, muito legal. Está centralizando e fazendo com que a gente reflita sobre a nossa situação de maneira geral, né? Porque cedo ou tarde a gente vai passar por isso. Com certeza. Mas, assim, é uma forma da gente se preparar, né? Sim. Como dizia um filósofo aí, a vida é uma constante preparação para a morte. Então a gente tem Uma que se aventura na preparar qual para não isso. estaremos vivos, né? Então, Pois é. Mas é legal. É isso aí. Mas mostrar isso aqui para um católico, para um protestante, é briga, cara. É briga. Ah, com certeza. O cara puxa a faca. Com certeza. Nossa, daí foi até esse final de semana, foi final de semana agora. A gente fez um almoço aqui em casa e tal, e aí chamou o pessoal, a família e tal, daí eu conversando, você está frequentando? Estou frequentando o espiritismo e tal. Daí eu puxei o assunto assim, né, e comecei a falar sobre o livro. Vixe, católico. Você foi ousado, hein? Você se arriscou. estava indo muito bem, né? Estava indo tudo muito bem. Estava indo tudo muito bem. Aí, É arriscado, rapaz. Mas aí pronto. Mas
Mas assim, eles, vamos dizer assim, a gente tem que entender que eles, no momento que eles, assim, ele cabe ao entendimento deles, é isso daí. Cada um tem a sua estrada. Um dia eles vão começar a entender de uma forma diferente, assim como nós no passado provavelmente fomos católicos. Sim, Estamos protestante. aqui hoje porque a gente já está num patamar um pouquinho mais avançado de entendimento. Eles ainda Verdade. estão nessa fase. Mas é a velha história, né? A religião não salva ninguém, né? É, No fim, o que acaba prevalecendo é o quê? É a nossa essência, a essência de cada um, é o ponto de evolução de cada um, entendeu? Porque tem católico aí que tem muito mais espírita, vamos dizer, do que determinados espíritas. E é vice, verdade. entendeu? Sim, Então, no fim, o que prevalece é a essência, né? Aquilo que sim, realmente você fez com consciência, etc. Esse é o seu passar a régua no final, assim, o último traço e fazer a soma. Ponto. O seu resultado é esse. Está aqui, ó. Chega lá e apresenta. Mas que você era católico, protestante, espírita, não interessa. Eu era ser humano, estava lá na Terra, né? Estava encarnado, agora eu estou aqui para apresentar que está aqui, ó. Ponto. as credenciais. Não vão te perguntar, cadê sua carteirinha de católico? Deixa eu ver. Não tem essa. Cadê seu crachá? Deixa eu ver. Não tem isso, né? As credenciais que a gente vai apresentar é o que a gente fez, o que a gente foi. Ponto. Ponto. Não interessa qual a sua crença, etc. Então, a conclusão que a gente chega é essa. Agora, ficar tentando imprimir isso aqui, ou mostrar isso aqui, o católico, nossa, é puxar briga muitas vezes. Ixi, tá bom. São duas palavrinhas que qualquer religião menciona sempre: amor e caridade, né? Se você tiver amor e Ponto, caridade. ponto, ponto. Acaba sendo isso. A minha irmã uma vez virou para mim e falou assim, ela é evangélica, né? Falou, mano, você acredita que Jesus Cristo vai voltar? Eu falei, eu não. Poxa, mano, você não acredita? Eu falei, eu não, ele nunca foi embora, pô. Mas é Quem te disse verdade. que ele foi embora? Sempre aí, Mas é voltar de verdade. onde? Tá aí, pô. Como é que ele vai voltar se ele não foi? Não, mano, mas ele foi. Tá bom, é a sua opinião, mas para mim ele não foi. Pronto. É verdade. Nunca foi, né? Então é isso aí. Terminamos por hoje, né?